Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Hoje terminando o bloco sobre os dons incomuns, não é? Eles que fogem um pouco dessa característica normal da vida da igreja, alguns por serem historicamente utilizados por Deus em alguns momentos e circunstâncias, e outros pelas circunstâncias também que possam oferecer. Mais especificamente esses de hoje, né, que nós vamos ver, são dons que são incomuns e que circunstancialmente são usados pelo Senhor. O primeiro deles é o dom da pobreza. Nós vamos ver 4 hoje: dom da pobreza, do celibato, do martírio e da fé. Mas se fala dom da pobreza, nunca ouviu falar, né? Quando Paulo escreve 1 Coríntios 13, versículo 3, este versículo muito bem pode descrever 2 desses dons que nós vamos falar aqui, o da pobreza e do martírio, porque ele diz: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Lembra que Paulo está falando essa carta aí num contexto de dons. Ele fala anteriormente: ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, falando, 3 dos dons estão sendo listados aqui, né? O dom desses que nós estamos vendo hoje, da pobreza, o do martírio e o da fé. O que é o dom da pobreza? Bem, o dom da pobreza não se refere à miséria. Você dizer: fulano é um miserável, pobrezinho, ganha pouco, o salário é baixo, passa tanta necessidade, ele tem um dom da pobreza. Pelo amor de Deus, nós não podemos caminhar desta forma, porque nós convalidaríamos injustiças, opressões e situações inadequadas. Não se trata do fruto de uma carência humana simplesmente, nem das injustiças sociais ou dos desajustes sociais, para os quais a Bíblia dá o caminho da compaixão, da misericórdia, da assistência e até mesmo da promoção para que aquelas pessoas desenvolvam. A Bíblia não apresenta a realidade, a condição da pobreza, como sendo uma condição bonita ou bela. Ela é um efeito do pecado, em última instância, e nós devemos estar sensíveis e amenizar os efeitos disso. O dom da pobreza não se trata de levar a pessoa à pobreza. Não. O dom da pobreza é a motivação que o Espírito Santo concede a alguns cristãos a se desprenderem de uma forma muito forte dos seus bens, de suas propriedades e riquezas terrenas, para testemunharem de Cristo com mais liberalidade, numa vida mais simples. Pessoas que teriam condições de viver de uma maneira melhor, mas são desapegadas aos seus bens e optam por viver num padrão social, socioeconômico abaixo dos seus, para que consigam viver melhor para a glória de Deus, dar mais testemunho e se aproximar de pessoas. Esses dons costumam ser muito úteis em alguns contextos missionários de extrema carência. Uma das grandes crises do trabalho missionário contemporâneo é que nem todo mundo tem condições de se adaptar às condições de pobreza maior que algumas partes do mundo têm. É claro que há pessoas também que precisam ouvir o evangelho que estão em países ricos, mas o dom da pobreza se manifesta assim. Nós devemos tomar algum cuidado, certamente, porque a pobreza não pode ser vista como um bem em si mesmo, não há um voto de pobreza dentro do cristianismo. O dinheiro não é um mal em si, mas é o amor ao dinheiro que é. O crente que faz um voto, uma dedicação, que tem o dom da pobreza, será uma pessoa mais liberal e aceitará viver de uma forma mais simples, para dessa maneira expressar a beleza de Cristo, assim como Cristo abriu mão de sua glória e se tornou ser humano e diminuiu. Aquele que tem o dom da pobreza abre mão de condições para dar um melhor testemunho de Cristo. Aí nós temos um outro dom relacionado, o dom de martírio. No versículo 3 também, Paulo diz, ainda que eu venha entregar o meu próprio corpo para ser queimado. Esse dom também não é um dom que está comum na vida da igreja, mas em vários momentos da história da igreja houve mártires. E nós podemos ver que o que é exigido de pessoas para perderem sua própria vida, sofrerem ao ponto de serem executados com sobriedade e graça, certamente isso não é uma capacidade natural. Pessoas que são capacitadas por Deus para enfrentar o martírio, o sofrimento extremo, a dor extrema e dando glória a Deus, certamente precisam ser capacitados sobrenaturalmente pelo Senhor. Nós podemos ver nesse tipo de circunstâncias características da operação do dom do martírio, que atua em ocasiões específicas e em momentos específicos, capacitando os cristãos a continuar dando louvor a Deus, dando glória a Deus, mesmo no meio das suas dificuldades.
Todos os cristãos somos chamados para ter uma fé maior do que a própria vida, não pensar no nosso bem-estar em primeiro lugar. Mas algumas pessoas são capacitadas por Deus para enfrentar profundas dificuldades, dores e sofrimentos e assim dar um testemunho de Cristo. Sendo capacitado pelo Espírito Santo, podemos identificar com estas pessoas o dom do martírio. Aí temos o dom do celibato. O Senhor Jesus escrevendo, segundo escreveu Mateus no capítulo 19, versículo 12, disse: porque há eunucos de nascença, há outros que se fizeram tais, a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, que o admita. O que o Senhor Jesus está dizendo? Algumas pessoas, por deformidade física, não têm condições de contrair matrimônio para ter relações sexuais. Outros foram emasculados. No passado havia esse tipo de aberração. Homens que iriam cuidar de haréns eram emasculados de tal maneira que não corresse risco de ter intimidade com as mulheres do harém de algum rei. Mas alguns se fizeram eunucos, no sentido de escolha, não fisicamente. Pessoas que optaram viver como solteiros para ter uma dedicação mais exclusiva ao ministério Reino de Deus. Em momentos da história, isso ocorreu também em circunstâncias específicas. Pessoas que têm a convicção de que Deus as chamou para fazer uma dedicação absolutamente exclusiva para o trabalho religioso. Esse não é o padrão ordinário. O padrão de Deus é bom que o bispo seja marido de uma só mulher. O padrão é que o oficial da igreja, aquele que vai exercer o ministério da palavra, seja casado, até para ver a sua própria capacidade de pastorear, ter treinado na sua própria casa, depois pastorear a igreja do Senhor. Mas isso não exclui o uso que em alguns momentos da história, alguns momentos da geografia, das circunstâncias culturais ou mesmo missionárias, pessoas solteiras com convicção de que Deus não as quer casadas se dedicassem exclusivamente. Nós tivemos um exemplo muito conhecido, recentemente falecido, que foi o John Stott, pastor da igreja anglicana, que tinha plena tranquilidade em olhar para a sua vocação celibatária. Não é natural nós pensarmos que pessoas que almejam casar, que sentem-se desejosas disso, que amam, que sonham com família, sejam pessoas que têm um dom de celibato. E não é apropriado também pensar que pessoas que têm tentações homossexuais, isso é um indício de dom de celibato. São coisas distintas. O dom de celibato é uma qualificação, uma capacitação que Deus dá a algumas pessoas a viverem satisfeitos com a sua solteirice para que possam se dedicar mais exclusivamente ao trabalho religioso. E por fim, o dom da fé, descrito em Paulo em 1 Coríntios 12, 9. Alguns ele concedeu fé. Não se trata aqui da fé salvadora, essa é um dom para todos os crentes. Se trata de uma convicção profunda e interna, uma capacidade que o Espírito Santo dá a alguns cristãos para enxergarem uma necessidade no reino dos céus e ter a convicção de que aquilo deve ser buscado. George Miller é um exemplo disso, que se viu profundamente motivado e despertado para cuidar de órfãos quando muitas crianças eram abandonadas nas ruas de Londres. E ele tinha essa profunda convicção de que era necessário fazer esse trabalho, que Deus estava naquele trabalho. E manteve inúmeros orfanatos sem mesmo ter recursos para isso, crendo que Deus queria fazer aquela obra e confiando de que, sendo da vontade do Senhor, por princípio bíblico, Deus o quer fazendo aquilo, ele leva pessoas adiante. Então, são dons incomuns, nem sempre estão presentes, não se trata da fé salvadora, nem daquela fé como confiança geral de que Deus está conduzindo a nossa vida, mas são capacitações mais específicas sobre projetos e obras que Deus está fazendo, necessária, importante, e que pessoas com confiança lideram e o chamam. Que Deus nos abençoe. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra e pedimos que tu nos concedas a graça de crescermos no teu conhecimento e no teu serviço, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.